senhores telespectadores, está agora a fazer 15 anos que eu vim a Alcochete fazer um programa. Estava em construção a ponte Vasco da Gama. Viam surgir das águas, um a um, os pilares da futura ponte. E eu recordo-me da forma como acabei o programa. Por favor, não estraguem Alcochete. Prevaleceu o bom gosto e o bom senso, e realmente a ponte não estragou Alcochete. Pelo contrário, valorizou-a, tornou mais fácil a viagem de Lisboa aqui. A população subiu cerca de 10 mil habitantes para 13 mil habitantes. Muita gente vive aqui, trabalha em Lisboa. Vieram algumas grandes indústrias, por exemplo, o Freeport é um grande centro de abastecimento. Há muita gente que vem de Lisboa ao Freeport fazer as suas compras correntes de vestuário, de alimentação, de tudo, tem lá tudo. E, portanto, pode-se dizer que Alcochete só ganhou com a ponte. Esperemos que o mesmo aconteça com o aeroporto. O aeroporto é outra grande mudança que se aproxima, não é aqui, é uns quilómetros, mas vai ter repercussão sobre a vida em Alcochete. Estou hoje a começar o programa num lugar pouco conhecido, diante de uma obra-prima, é aquele retábulo, é do século XVI. Isto era a Igreja da Misericórdia no século XVI. Depois a igreja deixou de ser necessária, porque há muitas igrejas aqui, e por um acordo com a Santa Casa, estabeleceu-se aqui um núcleo do Museu Municipal. Acho que é um lugar próprio, porque isto é do século XVI. É claro que Alcochete não nasceu no século XVI. No século XVI, Alcochete já era quase tão antiga como agora. Tem raízes muito antigas. A própria palavra Alcochete, é a palavra árabe, é evidente, Alcochete, e significa os fornos. Ora, os fornos eram romanos. Os romanos tinham aqui grandes fornos cerâmicos para cozer aquelas vasilhas de barro em que faziam a exportação do cereal, de tudo para a Itália, e eram esses fornos que originaram a denominação de Alcochete, o sítio onde havia os fornos. Quer dizer, isto já atira para há 2000 anos. Já então havia Alcochete e era em Alcochete que se faziam os invólucros de barro da exportação das mercadorias desta região do país. Eu hoje em Alcochete vou falar-lhes primeiro de uma grande figura que nasceu aqui, o rei de Portugal, Dom Manuel I. Julgo que Dom Manuel pode ser considerado o maior rei da segunda dinastia. Em geral não se pensa assim, mas eu julgo que isto é verdade. Depois vamos dar uma volta pelos monumentos da vila. Vamos começar já por falar de Dom Manuel I. Dom Manuel nasceu aqui, na vila de Alcochete, em 1469 e veio a ser aclamado rei em Alcácer do Sal em 1495. Portanto, rei aos 26 anos. Nasceu aqui por uma casualidade. É que, quando em Lisboa havia rebates de peste, dizia-se, morreu um, morreu outro, e aí os nobres, quem podia, saía da cidade e vinha para a outra banda, porque a peste geralmente não chegava aqui. A peste chegava a Lisboa nos barcos que vinham do Mediterrâneo, aí é que era a contaminação mais grave. Vinha muitas vezes doentes nos navios e pegavam peste a toda a cidade. E isso era grave, porque morria muita gente das epidemias de peste. Portanto, quem podia, quando se falava em peste, saía de Lisboa e vinham para estes sítios da margem sul, vinham aqui para Alcochete, iam para o Montijo
E não tinham lá casa. Quer dizer, quando aqui diz, talvez ele tenha nascido ali naquela casa que é o Paço de São João. Estão a vê-la. Hoje é turismo de habitação. Não há razão nenhuma para pensar isso. Os grandes nobres, quando vinham para uma terra, requisitavam a casa. Iam para lá e ninguém se podia opor a uma coisa dessas. Requisitavam a casa e usavam tudo. Usavam a adega, usavam o lagar, usavam a padaria, usavam queixas de que por vezes até usavam as raparigas lá de casa. Bom, isto não se aplica aos pais de Dom Manuel, mas é numa circunstâncias dessas de aflição. Eles vêm de Lisboa para aqui por Capeste e é nessa altura que nasce o segundo filho, já tinha um outro, Dom Diogo, nasce Dom Manuel. Quem eram os pais dele? Eram o Duque Dom Fernando e a mãe, a infanta Dona Brites. Este Duque Dom Fernando era filho do Dom Afonso V. O Dom João II era filho do Dom Afonso V. Daí que havia um parentesco muito próximo, eram primos co-irmãos. Isso não impediu que o filho mais velho do Duque Dom Fernando fosse morto à punhalada pelo primo, pelo Dom João II. Ele, ou sicários dele, cozeram o rapaz de punhaladas. E esse facto envenenou todo o reinado, porque o rapaz era irmão da rainha, e a rainha perguntou ao rei: mataste o meu irmão, era um mais velho? E respondeu: ele queria matar-me a mim. Bom, não ficou muito claro se é assim, se não. O certo é que Dom João II já tinha morto, mas aí de uma forma legal, o Duque de Bragança. A seguir matou o segundo fidalgo, o Duque de Viseu, e isso encheu de ódios, de sentimentos de vingança as classes superiores. Quando ele morre, o Dom João II, há no país dois sentimentos. Os nobres rejubilam de alegria. Morreu o tirano. O povo tem um profundo desgosto. E até ao seguinte, um aspecto muito engraçado é este. Os nobres disseram: mano, por este homem ninguém vai pôr luto. O luto pesado implicava barbas crescidas. E os nobres disseram: não pomos luto por este rei. E então os barbeiros portugueses decidiram: pois durante 6 meses os barbeiros não fazem a barba a ninguém. E é claro, como as pessoas não sabiam fazer a barba a si próprias, nem tinham os ferros necessários, porque uma navalha de barba é de um aço muito fino, enfim, quem tinha isso eram os barbeiros. E, portanto, durante 6 meses, os fidalgos andaram com a barba por fazer, como se andassem de luto pesado, apesar de não quererem. Bom, mas esta reação diferente, um povo desgostoso, uma nobreza rejubilante, isto marca o que foi o reinado de Dom João II. O reinado que é inteiramente a favor de uma classe e em prejuízo da outra. Dom Manuel sobe ao trono em 95, quando morre o rei. O Dom João II morre em Alvor, mas vêm logo cavaleiros, mata cavalos até Alcácer do Sal e disseram: o rei morreu, está aqui o testamento, o novo rei é Dom Manuel. Porque Dom João II não tinha filho. Quer dizer, não tinha filho não é bem verdade. Tinha um filho, o senhor Dom Jorge, mas o senhor Dom Jorge não era filho legítimo. Nasceu de uma noite mais fria em que o Dom João II quis dormir acompanhado e 9 meses depois nasceu aquele bebê. É o senhor Dom Jorge. Tudo o que sabemos dele é que era realmente uma fraca figura, vagamente atontado, não sabia
coisas que não sabia o valor do dinheiro, por exemplo. Isto mostra uma pessoa muito, muito atrasada. Apesar disso, Dom João II era o único filho que tinha. Depois de lhe morrer o filho legítimo, em quem Dom João II depositava toda a esperança, morreu estupidamente em Santarém com um desastre de cavalo. O cavalo tropeçou, caiu e o príncipe partiu o pescoço. Dom João II fica sem nenhum herdeiro e tenta muito que em Roma legitimassem o filho bastardo, mas não consegue. Em Roma tem inimigos fugidos de Portugal, por exemplo o cardeal Alpedrinha, e contraminam todas as diligências diplomáticas do rei de Portugal no sentido de legitimar o Sr. Dom Jorge. Por isso, Dom Jorge não foi rei de Portugal, foi o parente mais próximo. E o parente mais próximo era Dom Manuel, que vai reinar até 1521, portanto, um reinado de 26 anos, e não tenho dúvida nenhuma em dizer que esse quarto de século é o período mais brilhante da história de Portugal. Dom Manuel muda o seu título. Antigamente era só Rei de Portugal e ele agora intitula-se Rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar em África, e Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Arábia, Pérsia e Índia. É um longo título, mas que traduz uma verdade. Ele é Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Arábia, Pérsia e Índia. Isto quer dizer, é ele quem tem direito a conquistar essas regiões, a comerciar com essas regiões e a navegar para essas regiões. Isto não é um projeto quimérico. Ele tentou pô-lo realmente em factos. Depois da viagem de Vasco da Gama, que já é no reinado dele, em 98, segue-se uma política coerente, sistemática, contínua, sem intervalos, de tentativa de dominar o Oriente. É do tempo dele as formidáveis campanhas do Afonso de Albuquerque, conquista Ormuz, Goa e Malaca, tentando transformar o Oceano Índico num mar português. É do tempo dele que se estabelecem relações diplomáticas com o imperador da China. É no tempo dele que se chega ao Brasil. Quer dizer, a ideia de um grande mundo português, ele põe-a realmente em prática. Quando morre, Portugal é uma grande potência. Mas fora dessa ação guerreira, no plano interno, a ação dele é igualmente notável. Ele tentou normalizar o país. Este país, que vinha da Idade Média, com os seus forais, os seus conselhos, aqui uma lei, uns pesos e medidas, uns tribunais, uns costumes, ali outros, o que dificultava muito o comércio. Bom, ele faz numerosas reformas. Faz, por exemplo, a reforma dos forais. Todos os concelhos recebem um foral novo que normaliza os costumes locais e estabelece uma relativa unidade entre todos os concelhos do país. Faz a reforma dos pesos e medidas. Isso é curioso e vim falar nisso aqui junto de peças dessa reforma. Estas são medidas de capacidade. Ele mandou fazer uma coleção de medidas de peso, de capacidade, o alqueire, o almude, de todas as medidas, e mandou uma coleção completa para cada concelho. E a partir daí era obrigatório as medidas locais serem as da coleção real. É claro que isso vai facilitar imenso o comércio. Agora, quando no Algarve se dizia tantos almudes de vinho, já se sabia quanto era um almude. Antigamente havia os almudes de muitos litros, de poucos litros. Não, o mesmo para o alqueire. Outras medidas são a reforma dos tribunais.
Agora o tribunal tem, o processo tem uma cadência, já se sabe qual é. Outra medida é a reforma das alfândegas, já se sabe quando se paga e quando se não paga. Outra medida é a publicação das ordenações manuelinas. As ordenações manuelinas são um código de toda a legislação em vigor, mas um código posto sistematicamente, ao passo que as antigas ordenações, as afonsinas, eram só um conjunto sem ordem. Agora as manuelinas são de facto um código já no sentido moderno. Não falei ainda, por exemplo, da leitura nova. Os documentos nacionais estavam no arquivo, em papéis, a desfazer-se. Ele mandou copiar tudo em grandes livros, os livros da leitura nova. Eu pude ler algumas centenas ou talvez milhares de documentos medievais devido a estarem na leitura nova, porque se estivessem na leitura antiga eu não percebia uma linha. São realmente indecifráveis, a não ser para os grandes especialistas. Tudo isso transforma a administração e faz dele um Estado moderno. Eu acho que se pode dizer que até à morte de Dom João II, Portugal está mergulhado na sombra da Idade Média. A partir de Dom Manuel, Portugal entra na Idade Moderna. Estou aqui a falar num dos núcleos do Museu Municipal de Alcochete. Mostra muita coisa. O sal tem uma coisa muito engraçada, é o pão de sal. Quando havia convidados ilustres à mesa, o sal era posto sob a forma de um pão. Estão ali pães de sal. Estão ainda ali vasilhas, as ânforas romanas, as ânforas que deram o nome a Alcochete, os fornos onde se cozia aquela louça. Enfim, está aqui uma grande parte do passado de Alcochete. Quando há momentos falei dos aspectos positivos do reinado de Dom Manuel I, omiti um aspecto que é francamente negativo: a expulsão dos judeus. É certo, a ideia não partiu dele, ele queria casar, era o segundo casamento, com uma filha dos reis católicos, e eles que acabavam de expulsar de Espanha os judeus e os mouros, impuseram uma condição: sim senhor, casa, mas expulsa os judeus e os mouros. O Dom Manuel aceitou a condição com uma reserva mental, que era esta: eu expulso, mas não os deixo ir embora. E realmente fez o decreto da expulsão, disse que quem não se convertesse até o dia tanto tal, que era reduzido a escravo ou morto, mas, entretanto, fechou a fronteira, proibiu o embarque nos portos e não os deixou sair de Portugal, juntou-os todos no Rocio e batizou-os à força. E pensou, eles agora são batizados, quem é batizado é cristão, eles agora são cristãos. Portanto, eu posso dizer que já não há judeus cá em Portugal. Entretanto, dizia que eles tinham 30 anos para mudar de opinião. Confiava em que aquela geração desaparecia, fechou as sinagogas e esperava que daqui a 30 anos não houvesse judeus. Enganou-se completamente. Os batizados à força eram só cristãos por fora, continuaram os judeus por dentro, eram os chamados cristãos novos, eram mais judeus até do que os antigos, e isso originou a luta contra os cristãos novos, feita pela Inquisição, que levou um grande número de judeus a abandonar o país com as suas fortunas, com as suas empresas, com os seus negócios. Isso privou Portugal de uma classe de empresários quando ela nos era mais necessária, na altura da riqueza dos descobrimentos. O monumento mais importante de Alcochete é, evidentemente,
a Igreja Matriz. É uma igreja enorme, com 3 naves. Isto é do século XVI, este corpo que vemos. No século XVI, Alcochete não tinha gente para encher esta igreja. Isto resulta de que este espaço tinha sido outrora a mesquita dos Mouros. Junto da mesquita, das ruínas da mesquita, há um mercador rico que faz uma capelinha para a sua sepultura, é o Pedro Lourenço. Depois foi reconstruída aqui uma igreja grande e hoje é uma igreja que tem muito interesse. Entre outras curiosidades, há na sacristia 2 tábuas do mestre da Lourinhã. Uma representa a Anunciação do Anjo, o outro é uma natividade, enfim, mas são tesouros, quadros do mestre da Lourinhã. Outra personalidade nascida aqui em Alcochete é o Padre Cruz. Chamam-lhe aqui o Santo Milagreiro. Era uma criatura frágil, humilde, calado e só dizia aos meus irmãos: rezai, rezai, meus irmãos, chegai a Deus pela oração. Era o que ele dizia. Ele não era teólogo, não tinha teorias. Além disso, era um homem ansioso por fazer bem. Eu ainda conheci o Padre Cruz. Tinha eu 9 anos, tinha ele 70. E a ideia que tenho é de que era muito, muito velhinho, mas realmente tinha 70 anos, não era muito velhinho. E deu-me a mão a beijar. Disse-me qualquer coisa, mas falou-me em Deus. A devoção pelo Padre Cruz continua hoje. Reparem o número de ramos de flores que são ali postos. Isto é apenas pessoas que vêm de longe agradecer aquilo que eles entendem que devem à intervenção do Padre Cruz. Alcochete está debruçada sobre o rio Tejo, no estuário, no ponto onde o estuário atinge a sua máxima largura, mais de 10 quilómetros. A este troço da margem deram os admiradores da Amália Rodrigues, quando ela morreu, em 99, deram o nome de Amália Rodrigues. Ela tinha aqui muitos admiradores, vinha aqui com frequência e foram esses admiradores que deram a este lugar o nome de Amália. É uma justa e poética homenagem.